Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos de volta aqui hoje. Sou o Dr. Michel, fisioterapeuta. Estou montando esses vídeos para poder deixar as pessoas mais antenadas com relação a algumas patologias. E hoje eu vou falar, nesse vídeo eu vou falar de escoliose, um pouquinho mais de escoliose na nossa coluna, tá bom? Então vamos lá, fique com Deus e que dê um like lá e se inscrevam no canal. Um abraço. Bom, a escoliose propriamente dita, conhecida como coluna torta, é um desvio lateral em que a coluna passa a ter a forma de C ou S. Essa alteração, na maioria das vezes, não tem causa conhecida. No entanto, em outros casos, pode estar relacionada à falta de atividade física, uma postura ou com o fato de ficar muito tempo sentado ou deitado, né, com a coluna torta, por exemplo. Devido ao desvio, né, é possível que a pessoa desenvolva alguns sinais e sintomas com a perna mais curta do que a outra. Dor muscular, sensação de fadiga nas costas. Apesar da escoliose ser mais comum em jovens e adolescentes, as crianças também podem ser afetadas, especialmente quando estão presentes outras alterações neurológicas, como paralisia cerebral. Os idosos podem desenvolver escoliose devido à osteoporose, por exemplo, e por aí vai. É importante que a escoliose seja identificada e tratada de acordo com a orientação do ortopedista, tá, pessoal? Para evitar desenvolvimento de sintomas ou complicações, o quanto antes, podendo ser indicada a realização de fisioterapia, né, que é o ponto-chave, o uso de coletes e cirurgia, nos casos mais graves, é claro. Bom, os sintomas, né? Sintomas de escoliose estão relacionados com o desvio da coluna vertebral, tá? O que leva ao aparecimento de alguns sinais e sintomas que podem ser percebidos ao longo do tempo, isso não é de uma hora para outra. Então, de acordo com a gravidade do desvio, sendo os principais o quê? O ombro, né, mais alto que o outro, as escápulas, né, os ossos das costas inclinadas, um lado do quadril também está inclinado para cima, uma perna mais curta do que a outra, dor muscular, como qualquer outra patologia, intensidade pode variar de acordo com o grau da escoliose, é claro, e a sensação de fadiga nas costas, principalmente depois que se passa muito tempo em pé ou sentado. Caso seja verificado algum sinal ou sintoma relacionado com a escoliose, é importante que você se consulte com o ortopedista para que seja possível fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento mais adequado. Caso seja necessário, ressalve-se, é claro, que o fisioterapeuta também pode fornecer seu diagnóstico cinético funcional e ainda complementar com o exame de imagem de sua avaliação, tá, pessoal? Bom, como que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico ele é feito pelo ortopedista, né, ou fisioterapeuta, a partir de avaliações dos sinais e sintomas apresentados pela pessoa, além de ser recomendado a realização de alguns exames de imagem para verificar o grau de desvio da coluna e complementar esse diagnóstico. Inicialmente, é pedido um exame físico que consiste no seguinte teste. A pessoa fica em pé, né, com as pernas afastadas, a largura do quadril e inclinar o corpo para frente, ou seja, com as mãos no chão, vai ter que manter as mãos no chão. Se não conseguir, não tem problema. Isso tudo com a perna esticada, tá? Não é preciso forçar muito. Nessa posição, o profissional ele vai observar se surge uma região da coluna de um dos lados mais alto do que o outro. Se for possível observar este alto, chamamos de gibosidade. Isso indica que há uma escoliose desse mesmo lado que está alto, tá bom? Quando a pessoa apresenta os sintomas de escoliose, mas não apresenta gibosidade, a escoliose é leve e pode ser tratada apenas com a fisioterapia, tá bom? Lembra que eu falei que é o ponto-chave. Além disso, o raio-x da coluna deve ser solicitado pelo médico e deve se mostrar as vértebras da coluna e também o quadril. Importante para avaliar o ângulo de Cobb, que indica o grau, né, da escoliose da pessoa. Se possui, né, o que ajuda a definir o tratamento mais indicado. Em alguns casos, pode ser também indicada a realização de uma ressonância magnética, coisa mais aprofundado para poder a gente ter esse diagnóstico. Bom, os tipos de escoliose. Pode ser classificado em alguns tipos de acordo com a causa
e com a região da coluna afetada. Assim, de acordo com a causa, a escoliose ela pode ser classificada em, vamos lá, idiopática, é quando a pessoa não conhece a causa, tá? Isso acontece em 65 a 80% dos casos. A congênita, que o bebê já nasce com escoliose devido à malformação das vértebras. A degenerativa, que surge na fase adulta ou do idoso, né, do envelhecimento, lesões, fraturas, até mesmo osteoporose, por exemplo. Neuromuscular, que acontece com consequência das condições neurológicas, como paralisia cerebral, por exemplo. Em relação à região afetada, a escoliose pode ser classificada também como sendo cervical, quando atinge C1 a C6, que são as vértebras cervicais, cérvico-torácica de C6 a T1, torácica ou dorsal, quando atinge as vértebras de T2 a T12, tóraco-lombar quando atinge as vértebras de T12 a L1, a lombar quando atinge vértebras de L2 a L4, lombo sacral quando atinge as vértebras de L5 a S1. Além disso, deve-se saber se a curvatura é para a esquerda ou para a direita. E se é a forma de C, né, que indica que tem apenas uma curvatura, ou em forma de S, quando existem duas curvaturas. O tratamento para escoliose pode variar de acordo com a sua gravidade, né, da curvatura, ou seja, a gravidade do desvio, e com o tipo de escoliose, podendo ser indicada a realização de fisioterapia, mais uma vez, o uso do colete ou realização de cirurgia nos casos mais graves. Bom, primeiro, fisioterapia ela é indicada para tratar a escoliose que tem curvatura até 30 graus, ou seja, pode ser feita através de exercícios terapêuticos, exercícios de pilates clínico, técnicas de manipulação vertebral, ou seja, osteopatia, e exercícios corretivos com o método de RPG, que é a Educação Postural Global. 2. Colete. Quando a pessoa possui de 31 a 50 graus de curvatura, além da fisioterapia, também é recomendado usar um colete especial chamado Charleston, que deve ser usado à noite durante o sono. E o colete de Boston, que é para ser usado durante o dia para estudar, trabalhar, fazer todas as atividades do dia a dia, devendo ser retirado somente para o banho. O colete deve ser recomendado pelo ortopedista e para que tenha um efeito esperado, deve ser utilizado durante 23 horas por dia. Tá bom, pessoal? Bom, 3. Cirurgia. Quando a coluna possui mais de 50 graus de curvatura, é indicada a realização de uma cirurgia para reposicionar as vértebras da coluna no eixo central. Geralmente, cirurgia é indicada para crianças ou adolescentes, que é quando os resultados são melhores e tratamento mais efetivo. A cirurgia pode ser feita para a colocação de placas ou parafusos para centralizar a coluna. Aí vale a observação, a fisioterapia também é de grande importância, né, no pós-operatório, com o objetivo de ganhar amplitude de movimento e dar mais mobilidade ao paciente, de acordo com suas limitações, é claro, e ainda para gerar mais confiança no mesmo. Então, como eu disse lá no início, o ponto-chave da fisioterapia, porque você sempre trata do paciente no antes, durante e depois. Ou seja, a fisioterapia, né, como tratamento em si, fisioterapia até mesmo com o uso do colete e a fisioterapia no pós-cirúrgico. Então, por isso a importância da fisioterapia hoje em dia. Ou seja, espero que vocês tenham gostado. Esse é o vídeo de hoje sobre escoliose. Fique com Deus, boa noite e até o próximo vídeo. Um abraço.